O show continua. E continua muito mais apimentado do que vocês imaginam. Olha, a coisa é assim. A Zambelli também foi para os Estados Unidos na posse do Trump. Claro, ela, Piricrente e todos os outros não entraram no Capitólio, não entraram em posse nenhuma. Ir em jantar, o baile, isso todo mundo foi, até porque, né, jantar e baile são cartas marcadas, você compra o lugar, ou marca o lugar através de alguma agência. Mas, se reunir com alguém importante, Nananina, não entrar. Só que Zambelli tá contando uma história que tá difícil das pessoas levarem a sério. Zambelli estava um tanto eufórica, né, e se mexendo muito, e apareceu com o nariz arrebentado. Provavelmente ela ficou de 4, né, e bateu o nariz. Ou ela ficou de 4 e bateram o nariz. O fato é que ela contou uma história que ela foi no avião ficar de 4 no banheiro para trocar o absorvente. A espanhola foi trocar o absorvente. Bom, aí, sabe-se lá como, ela bateu o focinho na frente do avião. Gente, que história é essa? Essa mulher, ela é tão inapta que ela não consegue trocar um absorvente? Hã? Que conversa? O pior foi a explicação dela que o painel caiu nela. Que avião ela pegou? Ela pegou Eles foram do quê? De que avião é esse que cai o painel, ninguém vai no banheiro? Ô, gente. Essa Zambelli, o histórico dela, o histórico de atleta dela, mostra que ela já tá velha para essas posições. Querer trocar absorvente tentando... Não, ela tem que tomar cuidado, ela tá com a perna bamba. Agora, tem um outro caso pior. O Bolsonaro chorando vendo o Trump na TV. Enquanto isso, o maquiador estava lá. Ele só não tirou fotos junto com ela indo, pra não ficar, porque foi o Costa Neto que pediu, pô, vocês maneiram aí, pô. E isso depois do nosso vídeo. Depois do nosso vídeo falando das férias deles junto lá na Bahia, o Costa Neto mandou maneirar. Mas eles não maneiraram coisa nenhuma, porque no fundo, ela desapareceu. Demorou horas se maquiando. Horas. E o maquiador estava lá. E todo mundo sabe que ele tá mais para vibrador do que maquiador. É? Esquisitíssimo, gente. Esquisitíssimo essa. Não entrou ninguém. Não foram para posse e não entrar ninguém. Então, daí vocês tiram as conclusões, né? O fracasso total e a vergonha total. Agora, e a posse? O que o Trump falou na posse?
Nada além do que eu já tinha falado. Mas em relação ao Brasil, ele falou algo muito significativo do ponto de vista dos brasileiros que foram lá, né? Foi 21 brasileiros lá, não conseguiram entrar, ele não deu bola para os bolsonaristas e o que é pior, quando ele foi falar do Brasil, né? Quando ele foi falar do Brasil para a repórter que perguntou, ela perguntou sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos. Ele falou simplesmente, nós não precisamos, as relações são boas, porque nós não precisamos do Brasil. Eles é que precisam de nós. Quer dizer, ele esnobou, não o Brasil, ele esnobou os aliados dele, os puxa-sacos dele que foram lá. Ele poderia ter dito, não, ó, o Brasil tem muita gente que gosta de mim, ó, não veio aqui uma comitiva, não tem o Bolsonaro, não tem o filho. Não! Ele nem lembrou da existência dessas pessoas. Ele tomou como um pacote pronto e falou, a gente não precisa deles. E aí, né? E aí, por conta de nheque-nheque, nhuque-nhuque, há quem diga, não sei se isso é verdade, se é boato, há quem diga que pelo menos o Steve Bannon fez alguma fala em relação ao Brasil, dizendo que iria lutar para que houvesse sanções contra o Brasil por conta do Bolsonaro inelegível. Pera lá. Steve Bannon falando a respeito de ações do governo? Steve Bannon foi perdoado pelo Trump. Deu indulto para várias pessoas que invadiram o Capitólio, ou que fizeram atos de vandalismo ou de subversão. Mas isso não autoriza Steve Bannon a falar em nome do governo, ou dizer que ele tem alguma influência no governo. Ele não tem mais. Veja, o Steve Bannon está fora do governo Trump desde o primeiro governo Trump. Não é agora do segundo, desde o primeiro. Agora a situação piorou, porque a visão de mundo dele é contra os milionários, contra os ricos. Ele tem uma visão fascista de mundo. Ele tem uma visão de voltar o mundo a pequenas comunidades, com grandes chefes políticos regendo essas comunidades. E para tal ele precisa criar o caos, desorganizar todo o capitalismo, todo o neoliberalismo e todos os estados. Esta é a visão dele e é isso que ele passava, e que o Olavo de Carvalho copiava dele. E que hoje sobrou para Pondé ficar falando aqui e ali. Trump não advoga esta visão. Trump já mandou ele embora no primeiro governo. Porque no primeiro governo o filho do Trump falou, não, nós vamos administrar. Não vamos seguir essa porcaria. Deu uma briga com o Steve Bannon teve que sair. Agora nem entrar ele entrou. Nem entrar ele entrou. Trump não o recebe. Steve Bannon não tem contato com Trump mais. Porque ele atacou os milionários e atacou principalmente o Elon Musk. E Elon Musk não quer briga com o Brasil. Nem Elon Musk quer Bolsonaro. Elon Musk brigou aqui contra Alexandre de Moraes, e quando Alexandre de Moraes chegou junto, ele voltou atrás e seguiu as leis do país. Elon Musk negocia com qualquer governo. Se for Bolsonaro, melhor. Se for outro, ele negocia também. Por quê? Porque a Starlink, ela é uma rede que ele quer colocar no mundo todo e ela já é uma rede brasileira. E com muito uso. Ele precisa do Estado americano para levar os negócios dele. Como todas as Big Techs. E eles não estão nem um pouco interessados
em bagunça mundial, em desorganização mundial. O que eles estão interessados é nada de censura à inteligência artificial, porque ela cresce no contato com o mundo. Você só faz uma máquina de algoritmo aprender se ela tiver um volume de dados extraordinário. E para isso ela tem que ser totalmente livre no contato com as pessoas. E é só isso que ele quer. E claro, livre também de impostos. As regulamentações que os democratas queriam colocar sobre ele. Mas que, mais dia menos dia, os republicanos também vão colocar. Vídeo Brasil. Direita e esquerda concordou em tirar celular da sala de aula. Chega uma hora que aí, o que as Big Techs faz é tão volumosamente ofensivo em relação aos estados, que estados conservadores ou não conservadores acabam tomando alguma medida de cerceamento normal. O capitalismo mundial se adapta muito bem a isso, porque ele tem 16 corporações e ele é um capitalismo financeiro que precisa muito pouco do Estado. Mas, se ele tiver o Estado, melhor. E se ele tiver o Estado mais poderoso do planeta, melhor ainda. Agora, esta fala do Trump de insistir no protecionismo vai dar errado. Vai dar errado, simplesmente vai dar errado. Por quê? Porque ao contrário da Guerra Fria, quando você pressionava a União Soviética, ninguém dizia, bom, agora então nós vamos comercializar com a União Soviética. A União Soviética não tinha a possibilidade de fazer uma exportação de manufaturados. Ela podia exportar muita coisa, mas não da maneira como a China faz, participando do capitalismo. Então, à medida que houver protecionismo americano, os outros países passam a importar da China. E aí, as coisas começam a se complicar. Porque a balança comercial americana é uma coisa que tem lá o seu peso. Trump vai empurrar o mundo para o capitalismo chinês. Ele não está preocupado porque ele acredita a seguinte coisa: as pessoas compram títulos do governo. Os estados não vão desaparecer. E o principal estado com economia lastreada, que tem o dinheiro, que é dinheiro nacional, ao mesmo tempo dinheiro do mundo, são os Estados Unidos. Então as pessoas vão comprar títulos americanos e continuar financiando o país. E os chineses vão comprar títulos americanos. Ele está certo nisso. Mas as pessoas podem comprar títulos americanos e começar, a simplesmente ter uma produção industrial tão volumosa que cria um mercado financeiro também na Ásia. Por que não? Veja, a transição de Londres para Wall Street, pode ocorrer uma transição de Wall Street para qualquer cidade da Ásia. Um mercado financeiro asiático pode ser um bom lugar, e a própria China pode se estabelecer como um país sólido à medida que ela começa a dar guarida para a Índia, para a Rússia. E com isso, títulos do Tesouro Chinês também podem ficar atrativos. Demora um pouco, mas pode ficar. Ninguém imaginava que um dia a Libra não seria o dinheiro do mundo e seria o dólar. Ninguém imaginava isso. E ficou. Às vezes leva tempo, às vezes tem um conflito mundial, às vezes tem alguma coisa para se rearranjar, mas não é impossível
haver títulos do governo chinês que sejam atrativos para outros países, para outros capitalistas e até mesmo para as big techs. Capitalismo financeiro, você não sabe para onde ele vai. A voracidade do capital não manda e-mail nem recado, ela vai e só depois você fica sabendo como é que ela vai. É um movimento cego de um sujeito maquinal que é o capital. Você só conhece a história dele depois que ele foi. Portanto, Trump pode estar selando um caminho um tanto pedregoso para a própria América. E no caso nosso, vai nos empurrar para o capitalismo chinês. Pena que o Brasil não consiga, através das suas elites, criar mecanismos para as nossas empresas criarem manufaturados. O Brasil sempre prefere dizer que agro é pop e exportar matéria-prima. Mas ainda temos mais um detalhe ainda. A história vai ficar mais complicada para o Trump quando ele perceber que a política isolacionista dele, de sair da OMS, sair não sei de onde, sair do acordo climático, isso tem reveses. A cada novo acordo, essas grandes instituições reaparecem. Você as expulsa pela porta, elas voltam pela janela. E o drama de direitos humanos que ele vai criar, se ele começar com deportação em massa, também vai ser alguma coisa que vai voltar pela janela. Trump não é o dono do mundo. Ele apenas está numa posição que muitos acreditam que é a do dono do mundo. Mas Obama, por exemplo, sabe muito bem que ele não era o dono do mundo, ele, Obama. Tanto é que ele fez acordos e acordos e acordos, acordo nuclear, acordo de comércio, aliando-se com a Europa. Por exemplo, agora, a OTAN. Se Trump não der apoio para a OTAN e simplesmente trair o Zelensky, o que vai acontecer? A Rússia vai anexar uma parte da Europa, que é a Ucrânia. Então, todas as medidas do Trump são completamente irracionais, embora elas possam favorecer, num primeiro momento, a indústria de ponta americana. Mas, no cômputo geral, ela participa de uma mudança geopolítica e de uma mudança de hegemonia no mundo. Trump não vai fazer a América grande novamente. O que ele está fazendo é simplesmente desarticular os Estados Unidos do mundo e, com isso, desarticular uma parte grande da sociedade americana dele próprio. Trump tem uma ideia pequena do que é a administração. Já Elon Musk tem uma ideia maior. E as Big Techs também. Mas elas estão com ele apenas estrategicamente. Elas não têm nenhuma ideologia neofascista. Elas têm apenas a necessidade. Menos impostos, mais subsídios e liberdade total para as IAs, as inteligências artificiais e os algoritmos. É só isso. Essa política do Trump vai vingar? Ela vai vingar no sentido de talvez tornar os Estados Unidos um lugar, não America Great Again, mas uma Little America. E enquanto isso, né,
Vamos aguardar o que o vibrador, o maquiador faz nas partes baixas da pericrente. Daqui a pouco aparece a pericrente com o nariz rachado também. Daqui a pouco a gente volta.